Sejam todos bem-vindos, sejam todas bem-vindas para mais um vídeo. Vamos fazer mais um vídeo, sempre falando de Deus, da palavra de Deus, de riqueza, sabedoria e vida plena. Ou seja, todas as coisas boas que Deus fez para mim e também para você. Então sejam todos bem-vindos. Bora lá, vamos fazer esse vídeo. Hoje vamos fazer a leitura e também vamos comentar o capítulo 15. Capítulo 15 do quarto livro de Reis, mais uma leitura de muita riqueza e sabedoria para vocês. Meu nome é Raimundo Araújo e também sou conhecido como O Professor. E antes de começar, já deixa aí seu like, comente, compartilhe, se inscreva aí no nosso canal para dar aquela fortalecida no nosso trabalho. Não paga nada, basta você apertar o botãozinho ali de inscrever-se, ok? Então vamos começar a nossa leitura e para isso vamos utilizar a nossa ferramenta de trabalho, o nosso manual de instruções para a vida, o nosso livro da vida, e vamos abri-lo aqui no quarto livro de Reis, E se você quiser obter mais conhecimento e mais sabedoria para deixar a sua vida mais leve, o seu caminho mais suave, eu recomendo que você maratone, que você assista aí a nossa playlist chamada Quarto Reis, Quarto Reis, para que você possa adquirir mais conhecimento e mais sabedoria. E no versículo 1 do capítulo 15 do quarto livro de Reis diz assim: No 27º ano de Jeroboão, o rei de Israel, começou Azarias, o filho de Amazias, rei de Judá, a reinar. Então você vai ver sempre que tem essa correlação, de Judá com Israel, porque ali o reino de Israel foi dividido em dois povos, dois reinos, o reino de Judá e o reino de Israel, o reino do sul e o reino do norte. Então 16 anos de idade tinha ele quando começou a reinar. Então Azarias tinha 16 anos quando começou a reinar, sobre Judá. Então 16 anos de idade tinha ele quando começou a reinar. E reinou 52 anos em Jerusalém. E o nome da sua mãe era Jecolias, de Jerusalém. E ele fez aquilo que era reto à vista do Senhor, segundo tudo que o seu pai Amazias havia feito, Com exceção, como sempre, pois isso aqui sempre se repete, ele não eliminou os lugares altos, onde o povo ia lá para sacrificar e queimar incenso nos lugares altos, perfeito? E o Senhor feriu o rei, de modo que ele ficou leproso até o dia da sua morte. E habitou em uma casa separada, e Jotão, o filho do rei, esteve sobre a casa, julgando o povo da terra. Então ele ficou leproso, Azarias, ele ficou leproso, Deus colocou lepra sobre ele, e ele ficou leproso até o dia da sua morte. E no caso, o seu filho Jotão, como Azarias teve que ir para uma casa separada para não contaminar ninguém, então o seu filho Jotão era quem julgava todas as contendas ali do povo de Judá. E o restante dos atos de Azarias e tudo que ele fez não estão escritos nos livros das crônicas dos reis de Judá? É sempre uma pergunta. Assim Azarias dormiu com seus pais, e eles o sepultaram com seus pais na cidade de Davi. E Jotão, o seu filho, reinou no seu lugar. No 38º ano de Azarias, rei de Judá, Zacarias, o filho de Jeroboão, reinou sobre Israel em Samaria por 6 meses, e ele fez aquilo que era mal à vista do Senhor, como seus pais haviam feito. Ele não se afastou dos pecados de Jeroboão, o filho de Nebate, que fez Israel pecar. E Salum, o filho de Jabes, conspirou contra ele, e o feriu diante do povo, e o matou, e reinou no seu lugar. E o restante dos atos de Zacarias, eis que estão escritos no livro das crônicas dos reis de Judá. Esta foi a palavra do Senhor, a qual ele falou a Jeú, dizendo: Os teus filhos se assentarão sobre o trono de Israel até a 4ª geração. E assim se sucedeu. Salum, o filho de Jabes, começou a reinar no ano 39º de Uzias, rei de Judá, e reinou um mês inteiro em Samaria, porque Menahem, o filho de Gade, subiu de Tirza e chegou a Samaria, e feriu Salom, o filho de Jabes, em Samaria, e o matou, e reinou no seu lugar. Ou seja, Salom havia matado, no caso Zacarias,
que reinou por 6 meses apenas, Salom foi lá e o matou, perfeito? E depois Menahem, né, matou também matou Salom, e Salom só pôde reinar por 1 mês apenas. O restante dos atos de Salom e a conspiração que ele fez, eis que estão escritos no livro das crônicas dos reis de Israel. Então Salom, ele havia conspirado contra o rei Zacarias, e depois Menahem também conspirou contra ele e o matou. Então Menahem feriu Tifsa e todos os que nela estavam, e os seus termos desde Tirsa, porque eles não abriram a porta, não abriram para ele, por isso ele a feriu. E todas as mulheres dali que estavam grávidas, ele partiu em 2 pedaços. Então veja que era uma barbárie total, né? As mulheres grávidas foram partidas em 2 pedaços, né? Elas foram mortas e partidas em 2 pedaços. No 39º ano de Zacarias, rei de Judá, Manaém, o filho de Gade, começou a reinar sobre Israel e reinou por 10 anos em Samaria. Samaria, que era a grande capital ali de Israel. E ele fez aquilo que era mal à vista do Senhor. Ele não se afastou em todos os dias dos pecados de Jeroboão, o filho de Nebate, que fez Israel pecar. E Pu, o rei de Assíria, veio contra a terra, e Manaém deu a Pu 1000 talentos de prata para que a sua mão pudesse estar com ele, para confirmar o reino em sua mão. E Manaém exigiu o dinheiro de Israel, a saber, de todos os homens poderosos em riqueza, de cada homem 50 ciclos de prata, para dar ao rei da Assíria. Assim o rei da Assíria retornou e não permaneceu ali na terra. Então o rei da Assíria, né, Pul, que era o rei da Assíria, então ele recebeu ali 1000 ciclos de prata ali de Manaém, né, para que ele não entrasse, não invadisse a terra de Israel. Ora, o restante dos atos de Manaém e tudo que ele fez não estão escritos no livro das crônicas dos reis de Israel. E Manaém dormiu com seus pais, e Pecaias, o seu filho, reinou no seu lugar. No 15º ano de Azarias, rei de Judá, Pecaias, o filho de Manaém, começou a reinar sobre Israel em Samaria, e reinou por 2 anos apenas. E ele fez aquilo que era mal à vista do Senhor. Ele não se afastou dos pecados de Jeroboão, o filho de Nebate, que fez Israel pecar. Porém Peca, o filho de Remalias, um capitão dele, conspirou contra ele e o feriu em Samaria, no palácio da casa do rei, com Argobe e Arié, e com ele 50 homens dos gileaditas, e ele matou e reinou no seu lugar. Ora, o restante dos atos de Pecaias e tudo o que ele fez, eis que estão escritos no livro das crônicas dos reis de Israel. No 52º ano de Azarias, rei de Judá, Peca, o filho de Remalias, começou a reinar sobre Israel em Samaria, e reinou por 20 anos. Lembrando, né, que no caso aqui, Azarias, ele reinou por 52 anos, né? Azarias reinou por 52 anos, ele começou com 16 anos. E ele fez aquilo que era mal à vista do Senhor, ele não se afastou dos pecados de Jeroboão, o filho de Nebate, que fez Israel pecar. Nos dias de Peca, rei de Israel, veio Tigrate-Pileser, rei da Síria, e tomou Ijon, e Abel, Bet-Maaca, e Janoa, e Quedes, e Azor, e Gileade, e a Galileia, toda a terra de Naphtali, e levou os cativos para a Síria. E Oséias, o filho de Elá, fez conspiração contra Peca, o filho de Ramalias, e o feriu e o matou, e reinou em seu lugar no 20º ano de Jotão, o filho de Uzias. E o restante dos atos de Peca e tudo que ele fez, eis que estão escritos no livro das crônicas dos reis de Israel. No 2º ano de Peca, o filho de Ramalias, rei de Israel, Jotão, o filho de Uzias, rei de Judá, começou a reinar. 25 anos de idade tinha ele quando começou a reinar, e reinou 16 anos em Jerusalém. E o nome da sua mãe era Jerusa, a filha de Zadok.
E ele fez aquilo que era reto à vista do Senhor. Ele fez segundo tudo que o seu pai Uzias tinha feito. Todavia os lugares altos, né? Isso é sempre, né, comum se falar desses lugares altos, né? Todavia os lugares altos não foram removidos. O povo ainda sacrificava e queimava incenso nos lugares altos. Ele edificou o portão mais alto da casa do Senhor. E ele edificou o portão mais alto da casa do Senhor. Ora, o restante dos atos de Jotão e tudo o que ele fez não estão escritos no livro das crônicas dos reis de Judá? Naqueles dias o Senhor começou a enviar Rezim, rei da Síria, e Peca, o filho de Remalias, contra Judá. Versículo 38. E Jotão dormiu com os seus pais, e foi sepultado com os seus pais na cidade de Davi. E Acasa, seu filho, reinou no seu lugar. O versículo 38 já foi o último versículo aqui da nossa leitura de hoje. Como já disse, fizemos a leitura e também comentamos o capítulo 15, né? Mais uma leitura de muita sabedoria e riqueza para vocês. Meu muito obrigado para você que nos acompanhou aí por um minuto. E se você ficou até o final desse vídeo, que Deus abençoe sua vida, que traga paz espiritual, riqueza, sabedoria e vida plena. Todas as coisas boas e maravilhosas que Deus fez para mim e também para você. Não se esqueça de se inscrever no nosso canal, não paga nada, é totalmente de graça. Basta você apertar o botãozinho aí de inscrever-se, ok? Meu muito obrigado e até amanhã, se Deus assim nos permitir. Valeu!